com prazer que recebemos hoje nos estúdios da Rede CNT de televisão, no Rio de Janeiro, a presença de um herói brasileiro. E eu reputo como um dos grandes heróis em um país onde faltam exemplos não só para a juventude, mas faltam principalmente exemplos que sejam representativos da coragem e, sobretudo, da força do povo brasileiro. Eu estou falando do brigadeiro Rui Moreira Lima, herói da guerra, herói da vida e, sobretudo, o herói que tem como grande mérito ter uma velhice extremamente lúcida e servir de exemplo para a juventude, para as novas gerações. E foi exatamente esse exemplo vivo que levou o cineasta Éric de Castro a reviver e a condensar em um trabalho belíssimo a história da Senta-Pua. A história de uma epopeia brasileira na Segunda Guerra Mundial, quando os nossos pilotos, os nossos jovens guerreiros cruzaram o céu da Itália e escreveram nas nuvens italianas uma das mais aguerridas e bonitas páginas da história brasileira. Brigadeiro, Senta-Pua, hoje um filme, um jovem de 28 anos como o Éric, resgatando essa homenagem, essa página viva da história brasileira. Como é que o senhor vê isso? Olha, eu queria primeiro fazer uma correção. Quando se fala em herói, eu não sou herói. Herói é uma figura que eu dou o título de herói aos meus 9 companheiros que não voltaram, que sacrificaram a vida pela pátria. Então isso eu considero que eles sejam heróis. Nós tivemos sorte, não fizemos a nossa parte, com os aguerridos, como você falou, isso, aguerridos, até corajosos também, com medo a gente tinha muito, mas conseguia dominar e vencer. Mas herói mesmo, eu não gostaria de ser chamado de herói, não, porque parece assim um exagero aí da parte. Mas o herói de verdade não aceita o rótulo de herói. Tá bom, vai lá. Vamos começar a tirar o herói aí. Vamos falar da Senta-Pua e vamos falar dessa juventude revivendo o trabalho do Éric de Castro. O Éric me encontrou um dia numa festa em homenagem ao grupo de caça, que é o Dia da Aviação de Caça, em Santa Cruz. Ele e o pai. Eles me procuraram, eu estava na euforia da festa, que é uma festa em que há demonstração aérea, um coquetel, há uma exposição lá no hangar de Santa Cruz, uma festa muito bonita, que a Aeronáutica promove todos os anos, desde que nós chegamos aqui da Itália. E ele me procurou e deu olha, eu queria fazer um filme documentário, assim, assim, assim. Uma primeira conversa que nós tivemos, e eu notei nele a verdade. Ele era jovem, os jovens geralmente são muito puros, eles são verdadeiros, porque eles conseguem transmitir o que eles estão pensando, o que eles estão querendo. E eu disse, tá bem, vamos tentar fazer o filme. E como você disse aí uma coisa que é verdade, dos 11 remanescentes do grupo de caça, o que está assim, não digo mais inteiro, mas o que está andando, dirigindo, ainda fazendo as coisas, um deles sou eu. Tem uns 5, assim, desses 11, tem uns 5. Os outros 6 estão mais devagar, já estão mais em casa. E então eu fui a cada um e disse, olha, esse garoto quer fazer um filme assim, assim, que ele quer mostrar como é que nós procedemos na guerra, como é que foi as missões, como é que foram as missões, que tipo de guerra nós fizemos, que perigos corremos, quem tinha medo, quem não tinha medo, o grupo, o espírito de corpo da unidade como brasileiros e tal. E todos se entusiasmaram porque não tinha ainda aparecido ninguém que quisesse fazer isso. E a ideia do Éric surgiu primeiro quando ele leu o seu livro. Quando ele leu o livro, sim. Que é o Senta-Pua, é o livro que deu origem ao
ao filme, e ele leu isso e prometeu, se ele concluísse o curso de cinema e não tivesse alguém feito até então, ele estava predestinado, estava predestinado. Ele foi, olha, eu vou lhe dizer uma coisa, nós lutamos muito, eu ajudei muito o Eric nisso. Eu me lembro que eu fui à Europa, logo que nós tivemos essa coisa, logo em maio, eu acho que em maio eu fui à Europa fazer um passeio que já estava programado. E quando eu cheguei aqui, tinham três jovens de uma grande emissora aí, que estavam em cima, já dentro das reuniões nossas, para fazer o filme. Então eu cheguei e disse, olha, eu já falei com vocês, e vocês compreendem que quem está em primeiro lugar é o Eric, está querendo fazer isso. E se vocês, chamei os três, se vocês quiserem se incorporar ao Eric, trabalhar com ele, eu acho que ele não vai fazer oposição. Vocês fazem um contrato aí de convivência e fazem o filme. Eles foram saindo, tá, na terceira reunião já não tinha mais nenhum deles, e o Eric aí ficou sozinho, mas ficou sozinho no bom sentido, ele ficou sozinho para fazer o filme. E filmamos aqui no Rio de Janeiro, filmamos em Teresópolis, filmamos em Curitiba, filmamos em São Paulo, em Atibaia, onde tivesse um veterano falando com desenvoltura, com a cabeça bem clara, nós pusemos no ar. E ele foi um diretor competente, com uma equipe competente, e conseguiu fazer um roteiro do filme competente. Eu acho o roteiro desse filme, a sequência do filme, porque ele colheu, vamos dizer assim, foram 25 ou 26 horas de entrevistas. Dessas entrevistas, para fazer uma montagem, você que é do ramo da televisão, o jornalista, eu imagino sempre um roteirista. Como é que você vai editar isso? Como é que ele vai colocar isso para sair? Pois esse garoto fez, o diabo reuniu uma turma de sabidos, de inteligentes e imaginativos, criativos, e conseguiram fazer esse filme, que é um filme dinâmico, é um filme que, esse filme deu 2 horas e 43 minutos, 2 horas e 43 minutos, a gente na cadeira, se mexe na cadeira, cansa, vai ao banheiro, ninguém se mexeu na cadeira, todo mundo. É verdade que todos eram parte, todos estavam interessados em ver o filme. Qual foi a emoção de ver compilado de uma forma que transmite emoção de forma instantânea, que é o vídeo, Sim. que é a câmera, essa história que vocês foram os protagonistas? Olha, em mim, eu sou, como é que se diz? Eu sou fraquíssimo, porque eu sofro muito, eu sou muito emotivo. E me emocionei umas 2 ou 3 vezes, e eu me lembro que eu estava sentado no cinema e o Eric estava aqui atrás. Então, cada cena que mexia um pouco comigo, eu botava a mão assim, ele dava aquele tapinha de jogador de basquete, fazia assim. Eu fiquei muito emocionado, e vários colegas lá estavam marejados, estavam emocionados. Agora, no trabalho e nos depoimentos, algo que marca muito, Brigadeiro, é a existência de 2 medos que o jovem na época tinha: o medo de morrer e o medo de matar. E é uma mensagem, o filme encerra com uma mensagem muito bonita aos filhos dos combatentes e aos netos sobre aquele momento negro, aquele momento terrível, um momento marcado por um céu vermelho, que é inclusive o que simboliza a Setapua, o céu vermelho pelo sangue. Eu gostaria que o senhor falasse sobre esses 2 medos, o medo de morrer e o medo de matar. Olha, o medo de... Você é jovem. Vai para uma guerra vivendo num país com Copacabana, as matas, a paz, as fronteiras nossas são todos irmãos, às vezes irmãos entre aspas, mas todo mundo convive muito bem aqui na nossa fronteira da América do Sul. E de repente você se vê numa guerra cruel, uma guerra que era matar ou morrer. Não tinha meio termo. Então, a primeira reação que você tem quando vai atirar, e que você vê em que você vai atirar,
É duro. Poxa vida, como é duro. Você se sente mal, mas termina atirando. E o medo de morrer é um medo normal. Ou seja, tu chega, não vai atirar. Os alvos todos, não tinha alvo, como se diz na gíria, para dar mole. Só tinha alvo para valer. E alguns ainda até para valer muito, porque eles tinham uma coleção de armas antiaéreas, que vinha desde a metralhadora. Ele tinha uma metralhadora .30, que chamava Lourdinha, e que a gente chamava .50, porque ela vinha colorida, não tinha o tamanho do cartucho, da bala. A Lourdinha tinha o 20 milímetros logo em seguida, que era uma arma de 4 bocas, que a gente vê muito no cinema, principalmente em defesa dos navios, de navios de guerra. Você vê aquilo atirando com uma velocidade tremenda. O de 40 milímetros também era um cinzento, tinha para toda cor, gosto freguês. E tinha a do 88, que era de uma precisão muito grande, a grande altitude. Se você voasse na reta, você era batido. Ele ia te buscar, porque ele dava sempre 4 tiros. Eram 4 bocas que atiravam. Pá, pá, pá. Aquilo dava uma explosão na altura em que você estava. E isso dava medo. Nós tivemos gente com medo. Depois da guerra, há pouco tempo, eu encontrei um colega nosso, o Rildol. Ele veio aqui nos visitar e eu perguntei: vem cá, vocês tiveram muito caso de gente com medo lá, você que não quis mais voar? Nós tivemos vários casos, esse era normal. Era pouco, mas era normal. Quer dizer, quando chegava uma leva de pilotos, geralmente 1 ou 2, nas primeiras missões, eles fracassavam, eles tinham medo. É o medo de morrer. Nós temos o Brasil entrando na guerra, no momento que os submarinos alemães começam a bombardear os nossos navios de passageiros na nossa costa. E nós tivemos a primeira intervenção da aviação brasileira quando afunda, aqui perto da Baía da Guanabara, um submarino alemão. Pois não. E a partir daí nós temos a convocação do Brasil para a guerra, inclusive um processo de treinamento do grupo. Como é que surgiu essa primeira turma brasileira? Como é que surgiu, como foram selecionados e como foram para os Estados Unidos? Só fazer um prólogozinho. Quando houve Pearl Harbor, 7 de dezembro de 41, lá no Havaí, nós já tínhamos aqui uma patrulha. Já se fazia uma patrulha e nós já estávamos começando a fundar nossos navios mercantes. Nós tivemos 2 ou 3 navios. Mas depois do Pearl Harbor, houve uma reunião de chanceleiros, que seria a terceira reunião de chanceleiros. Houve em Havana, houve em Lima e aqui no Rio de Janeiro e Petrópolis. Perdão. Então, nessa reunião, ficou decidido, quando houve o Pearl Harbor, os Estados Unidos entraram em guerra. Nós já tínhamos acertado, como todos os países sul-americanos, menos a Argentina, que ficou neutra. Todos os países sul-americanos, que aquele que fosse agredido, que os outros estariam prontos para defender. Então, nesse momento de Pearl Harbor, houve essa reunião do Rio de Janeiro, justamente para fixar isso, e nós rompemos as relações diplomáticas com o eixo, com a Alemanha, a Itália e o Japão. Muito bem. Mas o governo brasileiro estava ainda negociando. Ele já sabia que ia ficar do lado dos aliados, mas ele estava negociando como ele ia fazer isso. Era o presidente Vargas, um estadista, um homem que tinha uma visão muito grande do global, do que era o Brasil, e era um nacionalista, gostava do país também, embora que a tendência do governo e a cúpula militar também era pró-Alemanha. Não digo a cúpula total, mas o poder, no momento, era... O Filito Miller estava lá. Filito Miller, tinha o general Dutra, tinha o general Góes Monteiro, o general Alcio, todos eram homens que eram mais porque, ou por tendência, ou porque o Brasil estava comprando canhões na Alemanha. A Alemanha era um país guerreiro,
que tinha saído de uma guerra e já estava com a sua indústria toda recuperada para entrar em guerra. Então, havia isso. Quando houve o rompimento das relações, eles perderam a cerimônia conosco e começaram a afundar navios. E os 5 últimos navios eles afundaram em 2 dias, no dia 16 e 17 de agosto. Eles afundaram 5 navios bem na luz acesa, andando até do litoral, se vendo o navio, andando ali perto de Sergipe, costa da Bahia. E isso, já os estudantes, o povo... Houve uma comoção. Uma comoção geral. Já havia uma vontade do povo brasileiro de ir à guerra. Em 1940, eu na escola militar, o general Alcio Souto, que era o comandante da escola, levou a escola militar, levou o adido militar alemão e o embaixador alemão para visitar a escola. Bom, e lá eles foram passar um filme sobre a ascensão de Hitler ao poder. E numa daquelas manifestações, aliás, bonitas, aquelas manifestações do tempo do Hitler, eles marchando com tochas e a cruz suástica, aquela cruz venenosa, miserável, eles marchando, a escola militar irrompeu numa vaia. Olha, nós que fomos, eu fui militar, eu vivi a escola militar, a disciplina na escola militar era férrea, não era uma disciplina maldosa, mas ninguém transigia, ali era um respeito. O oficial entrava no pátio, todos os cadetes que tivessem em volta tomavam... E ali houve uma antecedência, todo mundo vaiou. Aí foi com isso, quando houve essa vaia, o Menezes Cortes era o secretário do general Alcio, acendeu a luz, olha, não vai ver uma coisa dessa, isso não é digno de oficiais, não sei o que e tal. Botaram o filme outra vez, outra vaia. Então, isso é para lhe provar que não era só a mocidade estudantil daqui, mas a mocidade fardada lá, e o povo brasileiro começou a andar na rua e tome faixa, e vamos à guerra. E aí, foi no dia 18 de agosto, foi o dia máximo da reação popular. No dia 22 de agosto, o presidente Getúlio reuniu o gabinete e declarou-se em guerra. E oficialmente no dia 31 de agosto. E aí eu quero que o senhor conte esse engajamento dessa primeira turma de aviação de caça. Sim. Isso depois do nosso intervalo comercial. Vamos fazer uma pequena pausa para o nosso intervalo comercial e voltamos já conversando com o nosso brigadeiro nesse bate-papo com o brigadeiro Moreira Lima, extremamente agradável, relembrando um fato muito importante da história do Brasil. Voltamos já. Voltamos com o nosso programa, conversando hoje com o brigadeiro Rui Moreira Lima. Nós estamos conversando a respeito do lançamento do filme sobre o Setapoa. E relembrando nesse momento agora a entrada da aviação de caça no Brasil na guerra. Primeiro um treinamento que começou nos Estados Unidos, depois no Panamá. Me conta a trajetória e como é que foi depois do embarque de vocês para a guerra. Resumindo, quando houve a declaração de guerra, o Brasil se movimentou, as bases foram oficialmente cedidas para os americanos. Os americanos fizeram uma espécie de um trampolim lá em Natal para pular para Dakar, e foi a partir desse momento que a África começou a sofrer, o Rommel começou a sofrer a derrota dele. E nós nos preparamos no nosso treinamento para fazer uma guerra aérea, a guerra de superioridade aérea, de entrar e combater avião com avião. Mas nesse momento, antes do grupo ser criado, nós estávamos no ano já de 43, foi criada a FEB, Força Expedicionária Brasileira, em setembro.
E o grupo foi criado em 18 de dezembro de 43. Eu estava na Bahia, eu vou contar assim meu caso, que é para você, pode ter a conclusão. Eu estava na Bahia e quando surgiu a abertura do voluntariado. Nesse momento, o brigadeiro Nero Moura, que na época era major, já sabia que ele iria comandar o grupo. Então, ele usou o voluntariado como a maneira de selecionar o pessoal. Feita a lista dos voluntários, que foram muitos voluntários, era a maioria da minha turma, foi muita gente da minha turma, turma do atrás de mim e turmas acima, todo mundo queria ir para a guerra. Todo mundo estava motivado, porque era uma irritação completa você ver o alemão chegar aqui bem na nossa cara, a afundar um navio e não acontecer nada para eles. Aconteceu um caso, foi o Alberto Torres, que foi o único submarino que declaradamente pelos arquivos alemães que afundou o submarino e declaradamente porque o próprio Torres jogou barcos salva-vidas para ele. Os 17 prisioneiros. Para os 12. 12 prisioneiros. 12. Então vamos voltar. Houve esse voluntariado. Nero Moura, entre os voluntários, escolheu 4 comandantes de esquadrilha, que eram seus homens-chave, eram os homens importantes, que seriam os comandantes dos tenentes no grupo dele. Os 4 comandantes. Chamou os 4 e disse, olha, eu tenho uma turma de voluntários aí, vocês escolhem entre esses voluntários os tenentes que vão compor a esquadrilha. Então ele compôs a esquadrilha, os comandantes de esquadrilha escolheram entre nós. Eu fui conhecer meu comandante de esquadrilha, embora que ele fosse de Recife ou de Salvador, ele era capitão e eu era tenente. Já ele passando por Salvador, disse, quem é o Rui aí? Ele disse, sou eu. Está aí na minha esquadrilha, o cara, entendeu? E foi embora, porque eles foram antes. Então ele levou 32 homens com ele, 16 oficiais e 16 sargentos, subalternos, tinha suboficial também. Então, desses 16 oficiais, tinha os pilotos, tinha o médico, tinha o intendente, tinha os mecânicos, quer dizer, parte de suprimento, parte de manutenção, parte de rádio, parte de armamento, eram oficiais. Então, esses foram os homens-chave. Esses homens-chave foram para Orlando, na Flórida, onde tinha uma escola de aplicação de tática aérea. Nessa escola, Nero Moura entrou na escola com os homens dele, ocupou os lugares de mando em cada lugar para aprender com ele, cada um com um instrutor, ali um comandante, um operações, um médico, em suma, todos eles. Cada um deles também recomendou ao brigadeiro Nero, entre os voluntários, quais eram os sargentos que eles queriam que trabalhasse com ele no armamento, na comunicação e na pista. O espírito de equipe já estava formado a partir dali. A partir daí começou a equipe. Repare que foi uma coisa sábia que o brigadeiro Nero Moura foi. Ele foi um líder interessante, porque ele não foi líder dizendo, mas quem foi um brasileiro que me siga. Não foi nada disso. Ele levava tudo conversando e fazia as coisas conversando. Resultado, nós saímos daí, ele foi para Orlando e nós fomos para Água Dulce. Água Dulce era uma base escola. Isso no Panamá. No Panamá. Essa base escola ocupava a zona do Canal do Panamá. Então nós fomos para lá e começamos a instrução no dia 11 de abril e no dia 20 de maio do mesmo ano nós estávamos já com uma unidade formada. Olha, Cláudio, nós éramos alegres, nós éramos as pessoas que faziam parte de uma força, mas que não tínhamos uma noção exata do que era uma unidade tática de combate. Nunca tínhamos dado tiro, jogado bombas, não fazíamos nada disso. Então nós chegamos nessa unidade e nesse tempo você vê a vontade dessa gente que foi para lá. Era tão grande de aprender que de 11 de abril a 20 de maio nós estávamos com a unidade operando em igualdade de condições com as unidades americanas, já prontas. O Setapoa nasce exatamente na viagem de vocês nos Estados Unidos, de navio para o cenário de guerra na Europa. Como é que nasceu o símbolo? O símbolo, eu queria mostrar, é um avestruz, né? É um emblema aí. É um emblema. Como é que nasce? Assim, o avestruz foi uma gíria que surgiu no Nordeste e nós, na Bahia, usávamos muito essa gíria
E praticamente eu levei essa gíria para o Panamá. Então era Sentapua no rancho, Sentapua no cinema, Sentapua aqui, Sentapua no combate, tudo era Sentapua. Quer dizer, o grito de guerra estava afiado, a gente já estava na garganta de todo mundo. Então estava faltando, mas não se sabia ainda que isso ia acontecer. Então quando chegamos na viagem num comboio de 28 navios, e nós vimos tranquilo lá num navio francês arrendado pelos americanos, o Fortunato, capitão Fortunato, que era comandante de uma das esquadrilhas, é um sujeito que tem um traço fabuloso, e artista plástico e uma figura em desenho ninguém ganha do Fortunato. Então nós vamos fazer um emblema, todo mundo tinha emblemas, os americanos usavam os emblemas, nós vamos fazer um emblema também. Então ele imaginou que para representar o piloto brasileiro, a fortaleza, a vontade, o avestruz. Aí eu fiquei, mas pô, o avestruz bota a cabeça no buraco na hora do perigo. Mas nós somos primos dele, mas nós não temos nada de botar a cabeça. É verdade que o avestruz foi um apelido que surgiu em virtude da alimentação, porque vocês começaram a comer tudo. Estranharam a comida americana e começaram a comer um pouco de tudo. De tudo. Tudo que dava a gente comia, senão morria de fome, entendeu? Aliás, houve gente que emagreceu a beça. Mas Aí você tem o Cruzeiro do Sul. Aí veio, ele pegou o Cruzeiro do Sul como um escudo. É um escudo e esse escudo azul é o céu brasileiro com o Cruzeiro do Sul, que é o nosso céu é representado pelo Cruzeiro. E ficou como escudo. Colocou um revólver, uma pistola aí, 45 na mão aí do avestruz, como o armamento do avião. Nós tínhamos 8 metralhadoras .50, 6 foguetes 105, e 2 bombas de 500 libras. O avião era o P-47, P de papai, P-47 Thunderbolt, era o avião que nós tínhamos. Então ele montou isso e foi, e agora qual é o grito de guerra? Sentapua. Então ficou Sentapua, nós aceitamos. Assim que chegamos na Itália, que recebemos os aviões, cada um recebeu o seu avião. Cada um foi lá cuidar do seu avião, pintar o nome do sargento, o nome do soldado que cuidava do avião, o nome do sargento de armamento. Era uma equipe. E um colega nosso, o Lima Mendes, em quem o Fortunato por que ele escolheu o avestruz e botou a cara do Lima Mendes? Lima Mendes é de longilíneo, quase 1,90 m de altura, magro, alegre, você figura. Se você ler a história do Lima Mendes aí no meu livro, você ri e vai chorar, porque ele terminou tragicamente. Mas o Lima Mendes, então, representou o avestruz. Ele fez o traço e colocou a figura do Lima Mendes, inspirado nele, e chegou na hora do lema, foi Sentapua. Aí ficou Sentapua, pintamos o Sentapua e não saiu nenhum avião que não fosse com o Sentapua lá. Agora, Brigadeiro, o seu batismo de fogo? Meu batismo de fogo foi como... Deixa eu contar. Quando nós chegamos lá, eu lhe disse que houve uma data 11 de outubro, 30 de outubro e depois 6 de novembro. Nesse 11 de outubro, a partir de 11 de outubro, só voaram os líderes de esquadrilha. Eram o Fortunato, o Lagares, o Lafayette e o Joel, o Brigadeiro Nero Moro, o Coronel Nero, e o Operações, o Pamplona. Então, cada um voou 3 missões como ala, como se ele fosse um wingman, um protetor do líder, com o americano, para aprender o teatro, conhecer o teatro. Depois, eles colocaram os vice-líderes, que eles chamam o número 2 da esquadrilha, o elemento líder. Que a esquadrilha são 4 aviões, 2 e mais 2. O líder, o número 3, que é esse camarada aqui, que é o vice-líder, o número 2 e o número 4. Então, eles trabalham juntos, como se fosse um avião só, um protegendo a cauda do outro. Bem, quando nós chegamos lá, os líderes voaram os números 3, e no dia 6 de novembro foi o dia da abertura dos pica-fumo, vamos dizer, do pessoal que era ala, que era número 2.
mas ainda com uma seleção. Número 2, que poderiam ser número 3. Mas só para reconhecimento ou já valendo? Já batismo de fogo? Reconhecimento nada. Batismo Era de fogo. já debaixo de fogo. Eu fui numa esquadrilha americana. Fomos lá na cidade de Levanto, ali perto de La Spezia, onde tinha um túnel. E eles queriam que se fechasse o túnel. E os 8 aviões atiraram, eu atirei as bombas, não vi minhas bombas também. Eu não tinha capacidade para ver, porque eu estava muito, como é que se diz? Atento ao não perder o líder, o meu líder de vista. Depois tirou a vergonha, esse cara saiu daqui, aí eu não achava mais, você chegava na base sozinho. Então eu fiquei assim, mas não vi muita coisa não. Agora, já vi muito tiro, porque Levanto, ele é aqui na costa do Tirreno, e era uma base de submarinos, de La Spezia, então tinha muita antiaérea lá. E a antiaérea, você vê o tiro. É verdade que a tática para driblar a bateria antiaérea era voar rasante, quase cortando a grama? Quando você estava baixo. Quando você estava alto, era subir, mudar a direção e fazer... Mas, brigadeiro, quantas missões no total do senhor? Eu, 94. 94 missões, e numa delas o senhor acabou sendo derrubado. Foi. Eu queria que o senhor contasse isso, mas depois do intervalo comercial. Voltamos daqui a pouco. Gaveta, conversando, tendo o prazer de ter essa aula de história dentro de uma visão de cockpit do nosso Moreira Lima, do nosso brigadeiro Moreira Lima. 94 missões de guerra, e numa delas o senhor quase vai embora, né? Verdade. Quase vira herói. Quase vira herói, olha aí, o herói está aparecendo aí. Da sua concepção. Essa missão é a única missão que eu comento aí, porque ela foi comentada por um inglês que hoje mora em Friburgo, foi o representante da BBC, o homem de... Como é que se diz? O correspondente de guerra. Depois uma enfermeira brasileira, Elza Cansação, que é major, mulher extraordinariamente inteligente e capaz e brava, e escreveu um livro também, Nas Barbas do Tedesco. E ela me pediu esse depoimento, eu nem pensava em escrever um livro. Aí fui lá e escrevi. Eu disse para ela, ela contou. Quando eu fui escrever o livro, que tomei a iniciativa de escrever o livro, eu disse, bom, eu vou escrever também. Eu falei o livro todo sem falar em mim. Mas eu resolvi falar e contar essa história, porque a história já tinha sido contada por 2 pessoas e não empatava com os fatos. Então eu resolvi contar e começo até dizendo, como eu fui o artista, eu vou contar a história. A história foi simples. Nós fomos atacar um alvo muito bem defendido, que derrubou vários companheiros nossos. Um deles, 2 foram prisioneiros de guerra. Dentro de um cânion, né? Não, esse não. Esse é uma outra missão. É outra missão. Se você quiser, eu contar outra. Mas conta essa. Eu vou contar essa aí. Então, quando nós chegamos lá, os 8 aviões, para atacar essa ponte, a ponte de Casarça, ao norte de Veneza, mais ao norte, Udine, a terra do Zico aí, eu vi uma bateria antiaérea. Quando eu vi, era difícil você ver, mas às vezes num ângulo, uma luz, você percebia a bateria. Aí eu vi e disse, olha, eu vou atacar, em vez de atacar o trem, ou atacar a ponte, eu vou atacar a antiaérea. E saí de forma e fui atacar a antiaérea. Mas quando você ataca a antiaérea, é uma chance muito grande que você dá ao inimigo, porque você está parado, chega um momento que você é um pato, você está paradinho, indo para ele, e ele está só na boa para pegar a gente. Você vai também para numa boa para pegar, você vai de metralhadora com muita munição explosiva, muita munição incendiária, e vai ali. E quando eu fui para lá, eu fui de olho não na antiaérea em si, eu fui de olho onde é que estavam os depósitos deles, da munição deles. Então, no primeiro passe, eu atirei, mas não vi. Mas no primeiro passe, eles pegaram e deram um tiro de 20 milímetros, que me pegou 2 cilindros. Nós tínhamos 18 cilindros, motor de
de 2.000 cavalos, e Pratt Whitney, e matou 2 cilindros. Quando matou 2 cilindros, o que é que aconteceu? Aí veio uma língua de fogo que incomoda quem está voando, voando um avião sozinho, e aquela língua de fogo ali do lado chateia a gente. Bom, mas eu fiquei com raiva do cara. Eu voltei e fiz outro passe neles. O sangue maranhense ferveu ali. Não, o sangue brasileiro. Aí quando eu fui atacar a segunda vez, aí eu vi o depósito dele. Também levei muito tiro, mas eles não me acertaram. Aí eu fiz a terceira passagem. A terceira passagem eu fui na coisa. Estava mais ou menos uns 3 ou 4 metros ao lado deles. Aí eu dei um tiro e explodiu tudo. Enquanto eles não morreram todos lá, eles não pararam de atirar um momento. Aí eu saí, minha esquadrilha já tinha feito o bombardeio na ponte, e já estava no rendezvous me esperando. Era um local que a gente estudava antes de ir para a missão. Aí eu fui para a ponte, para ir atirar na ponte. Mas como eu não tinha altura para ir para a ponte, meu avião estava pegando fogo e vibrando muito, eu disse ao Lagares, ao meu líder, o Jamboque, Green Leader, eu vou entregar minhas bombas a domicílio. Domicílio era quando passava muito baixo, aí não errava, porque estava na cara. Eu fui. Quando eu larguei, esse trem, por um azar meu, bom para mim, era um trem de munição. A ponte não tinha sido atingida pelos 7 aviões. Então, quando eu coloquei as bombas no trem, era um trem de munição, poxa, deu uma explosão enorme. E eu trouxe 28 estilhaços da munição, da explosão, no meu avião. Podia pegar em mim, podia pegar no outro ponto vital, podia cortar um cabo de comando. Não cortou nada porque eu estava na outra lista, não era naquela hora minha. Aí eu saí e disse, vou saltar. Eles então disseram para mim, não salta porque estão atirando muito. Eu disse, mas já não estou mais enxergando. Está tudo coberto de óleo aqui, tá pegando fogo esse troço aqui e tal. Aí me dá um rumo para eu sair daqui. Aí ele me deu um rumo que eu fui sair ao norte de Veneza e fui sair em cima do Adriático, mais ou menos uns 110 graus do magnético. Quando eu cheguei em cima do mar, ele disse, agora você salta, porque você está em cima do Adriático, eu já estou em contato com o SAR, com o Serviço de Salvamento, e vem um Catalina te apanhar aqui. Eu vou dizer a posição, e vem um Catalina te apanhar. Mas eu não sou paraquedista, viu, Cláudio? Então, aí tem aquele medo, né? Aquele medo de morrer, medo de matar, e tem o medo. Ele disse, não, eu não vou saltar, eu não sou paraquedista, eu vou voar nesse troço até poder, até onde der. E vou tentar apagar o fogo. E usei um processo lógico, normal, cortei a gasolina, cortei a mistura, cortei os magnetos, apaguei todo o avião, botei o nariz para baixo, umas 450 milhas, quer dizer, o deslocamento do ar, apagou o fogo. Então eu avisei para eles, se o avião, eu vou ligar agora tudo, se o avião pegar e não pegar fogo, eu vou voar até onde der. Se ele pegar fogo, aí eu vou saltar. Também não era um fanático, né? Bom, aí eu fui e fiz isso, apagou o fogo e ficou só um monte de fumaça saindo, eu já com oxigênio 100%. E indo mal, eu estava vendo a hora que o avião ia parar, porque a pressão do óleo estava já começando a cair. Quando cai, aquece, quando aquece, grimpa o motor, fica a limalha dentro do motor, aí para. Eu vinha numa dessas, quando ele disse, olha, você lembra de uma base de poloneses da RAF que nós vimos antes de vir para cá? Lembro. Nós estamos aqui pertinho dela, você quer ir para lá? Quero. Quero, como é que eu não quero? Em vez de atravessar os Apeninos, que era montanha alta, eu vou para ali. Eu estava mais ou menos a uns 4.000 metros. Esse avião, menos 2 cilindros, ele foi a 4.000 metros voando. Aí eu fui e ele me guiou, ele ficou atrás de mim, dizia, toma rumo tal, porque eu não estava enxergando nada, estava tudo o óleo cobrindo. Então, quando chegou na pista, ele disse, olha, a pista está na tua cara. É só chegar, eu vou dizer para a hora de tirar o motor. E eu digo, vou pousar sem trem, pousar sem rodas, porque para parar logo o avião e não ter confusão comigo. Aí fui e abri um pouco a cabine.
chama canopy, aquela bolha de vidro. Aí quando fui olhar, veio um jato de óleo e pegou em cima da máscara e dos óculos. E eu aí, inadvertido, eu burramente, eu tirei os óculos para olhar para o que eu queria ver na frente se era a pista mesmo, se eu estava caindo. Nessa hora eu já estava entrando na pista. Aí levei uns pingos de olho aqui, que queimou aqui um pouco, e eu fiquei com uma catarata traumática que eu atravessei a vida inteira com ela, até hoje não operei. Pousei e na hora do final do pouso, um intempestivo, e aparece um camarada, o fardado da RAF, 1,87 m, olhos azuis, cabelo claro. Isso eu descrevi 27 anos depois, antes de conhecer esse cara, eu descrevi e empatei com ele no dia que eu vi. Você vê que o sujeito me marcou. Aí ele chegou e ele era brasileiro. Perguntou, você é brasileiro? Em português. Mas eu esperava tudo menos que um cara fosse perguntar, e eu disse, yes. Ele disse, yes, coisa nenhuma, lá com meia dúzia de palavrões cabeludos. Ele disse, o que é que você está fazendo aqui? Eu sou filho de um inglês, nasci em Curitiba, minha mãe é curitibana e tal. Aí eu dei uma respirada, porque eu ia cair na mão dos holandeses, eu não sabia que bicho que ia dar. Cheguei lá, fui atendido pelo médico, eles trocaram minha roupa e me levaram para o Golf Club dele. Diz, olha, aqui se festeja isso com um porre, você tem que tomar um porre de vodka. A vodka era feita pelo cozinheiro dele, feita de casca de batata, era um spirit, uma coisa muito forte. E aí deu uma coma, né? Deu coma. Eu tomei e fui parar no hospital. Mas como foi dos Vargas que disse? Então, quando eu cheguei no hospital, o Lutero Vargas era um dos nossos médicos lá no hospital de Livorno. E eu acordei com aqueles soro e aqueles fios aí enfiados na veia. E ele disse, porra, velhinho, se me perguntasse lá no Brasil de que tu morreu, eu ia dizer que foi de porre. Olha só, olha, no mesmo dia, para você ver como é que os brasileiros estavam solicitados. No mesmo dia, às 3 horas da tarde, eu peguei um jipe, operação de telefone. Luiz, está em condições de voar? Estou. E fui voar. Brigadeiro, eu vou pedir um intervalo comercial e vamos voltar para o último bloco desse programa especial de hoje, falando exatamente disso, de como o povo brasileiro e de como os pilotos brasileiros passaram a ser extremamente valorizados. Ou seja, uma visão aguda, o sentimento de caça no sangue. Eu acho que isso será um bom exemplo para a gente encerrar esse programa especial. Intervalo comercial e voltamos daqui a pouco. Voltamos com esse programa especial hoje, conversando com o Brigadeiro Rui Moreira Lima, falando sobre a epopeia do Sentapua. E eu deixei no ar uma questão. Nós tivemos um reconhecimento histórico muito grande por parte dos americanos sobre a perícia e sobre a audácia dos pilotos de caça brasileiros. Eu gostaria que o senhor relembrasse isso. Muito bem. O Cláudio, em aviação, a perícia e a bravura e a capacidade é relativo. Tudo isso depende do treinamento que você tem. Quando nós chegamos lá, a regra do teatro para os americanos, e nós estávamos subordinados à operacionalidade deles, era que com 35 missões o piloto voltava, os deles voltavam. E nós, por uma incapacidade ou por uma, sei lá, pela aviação, afinal de contas foi criada no dia 20 de janeiro de 41, 42 o Brasil declarou guerra, 43 fizeram o grupo de caça, 44 nós estávamos na guerra, não tivemos experiência nenhuma e o Estado-Maior nosso também não tinha. Então eles quando viram o desembarque da Normandia, em junho, 6 de junho, nós ainda estávamos no Panamá, eles, não é preciso mandar ninguém mais treinar porque a guerra vai acabar.
antes deles chegarem lá no teatro. O resultado é que não acabou, nós chegamos no teatro e aí não houve tempo para nós termos substitutos. É por isso que tem esse exagero de eu ter voado 94 missões. Por 3 vezes mais de qualquer piloto americano. Qualquer um deles lá, qualquer um deles. Então isso o que é que deu em nós? Não deu que a gente enxergasse mais do que americano, não. Eles faziam o curso de caça deles, saía um garoto novo de uma universidade ou de uma escola, fazia o curso, com 250 horas ele era lançado em combate. Você já estava em veterano. Nós éramos veteraníssimos. E já voavam no CAN, já voavam. Com a vantagem de voar no correio aéreo, com a vantagem, não sabia, mas dar tiro. Usar a plataforma, que hoje chama plataforma, avião, voar no olhômetro. A voar no olho e olhar o chão e identificar alvo, isso nós éramos campeões sul-americanos desse troço. Agora temos o dia 22 de abril como o dia da aviação de caça. Sim. Vamos relembrar o 22 de abril? Vamos. Então, nessa semana de abril, que foi o mês da ofensiva geral, é importante, e isso aí é brasileiro, Por que eles respeitaram tanto os brasileiros? Porque nós, com essa experiência, quem mudava a frente de combate nas 2 últimas semanas, eu esteja informado, estou lhe garantindo, eram os brasileiros. Chegava a esquadrilha americana e dizia, bom, o inimigo está aqui assim. Eles esperavam a brasileira para confirmar. Porque nós realmente tivemos até um caso de um comandante, o comandante da Força Aerotática, o general Darcy, lá de Florença, no buraco dele, disse, diretamente ligado com o comandante, ataque os alvos. Eles não atacam porque esses tanques são americanos. Eu estou mandando atacar, mas eu não ataco porque os tanques são americanos. Ele não atacou. E aí nós criamos uma áurea, ficou todo mundo, não, esses caras são os melhores. E nós estávamos com uma situação muito boa mesmo. Mas o fato importante é que os comandantes de unidades, de esquadrões, foram chamados e o comandante-geral disse, olha, nós vamos entrar agora na ofensiva da primavera. E essa ofensiva da primavera, em maio, nós estamos com essa guerra terminada. Cada esquadrão de vocês tem que dar 44 surtidas por dia. Isso, quando ele acabou de dizer isso você... A surtida A surtida é sair o avião e ir lá, jogar uma bomba, atacar, é um ataque. Aí ele disse, você só tem 22 pilotos. Para você dar 42 surtidas, questão aritmética. São 2 por dia para cada um ou 3 por dia, porque nem todos estão disponíveis no momento no dia da missão. Então, eu faço a seguinte proposta, que você nos dê a estrutura do esquadrão de vocês, empreste os aviões, porque eu tenho muito piloto em Nápoles de recompletamento que está doido para vir para a guerra também. Nero Moura, um homem experimentado, com 34 anos, mas um líder, e não aceitou isso, não. Nós somos voluntários, nós vamos até o fim. Nós vamos aceitar isso e vamos cumprir a nossa missão. Esse termo, já chegar ao fim da resistência humana, não é nosso, é deles. Está escrito no relatório do americano, na recomendação. Bom, aí nós fizemos esse sacrifício muito grande e foi um mês que nós perdemos, 2 pilotos morreram, um no dia 13 e outro no dia 26, um com 62 missões, com 28 missões e outro com 89 missões, quer dizer, criminoso. Não podia esse cara ter sido salvo, né? Teria sido salvo. Eles morreram. Tivemos 2 que foram abatidos de paraquedas, saltaram de paraquedas nas linhas inglesas. Tivemos 2 feridos em combate, o Pessoa Ramos e o Menezes, os 2 foram o Goulart e o Armando, 2 que foram feridos em combate. Eu tenho até uma peça do museu lá, no profundor do meu avião, eu fui atingido gravemente no profundor do meu avião. Voltei em dificuldade para a base. Foi outra missão que eu fui atingido também. Pois bem, então, no dia 22 de abril, que é esse dia, o dia que nós escolhemos, o grupo de caça, escolheu esse dia para ser o nosso dia. E hoje, a FAB, no tempo do Brigadeiro Eduardo, que foi um homem também de muita visão, o Brigadeiro Eduardo escolheu o dia 22 de abril para ser o dia da aviação de caça do Brasil. Então, foi esse dia que houve tanto esforço, que no dia 23 de abril nós perdemos foi prisioneiro, um prisioneiro de guerra, 2 morreram, e foi uma chacina.
Mas no dia 22 de abril nós tivemos um êxito muito grande, um êxito tremendo, tudo que nós atiramos explodiu na frente. E por causa desse mês de abril e por causa desse 22 de abril, nós fomos recomendados para recebermos a medalha presidencial americana. Essa medalha presidencial americana é só era otorgado a unidade. A unidade. A unidade. Essa medalha ela é dada apenas para a Força Aérea Americana. Força Aérea Americana. E surgiu com o ataque de Pearl Harbor com... Exato, surgiu com Pearl Harbor. No dia 26 de fevereiro, no dia 7 de dezembro, houve o ataque Pearl Harbor. No dia 26, Roosevelt, que era um homem inteligente, procurou, vem cá, naquele caos, naquela barafunda, naquela bagunça que houve lá em Pearl Harbor, houve pelo menos um cara, um comandante que tinha tido equilíbrio para botar os aviões dele no ar? 2. Ele então criou a medalha de unidade, presidencial de unidade. É a terceira em ordem de grandeza. E o Brasil foi... E o Brasil foi agraciado com essa medalha, que foi só o Brasil e 2 esquadrões da RAF australiana que receberam. Agora, infelizmente, nosso tempo é um programa especial hoje, mas o nosso tempo está voando, literalmente voando. E eu queria encerrar com 2 colocações. A primeira, o sentimento que aqueles jovens tiveram que iriam para a guerra e que voltariam diferente, ou seja, que a guerra seria um fator determinante e principalmente o cimento de uma unidade, de uma amizade que até hoje perdura. Eu gostaria de ter esse depoimento. Olha, é uma coisa séria isso, porque realmente existe, pelo menos dentro de mim, eu vejo em todos isso, o antes e o depois da guerra. Você chegar lá e se tornar um matador, você, quando mata as primeiras pessoas, você tem a repugnância de matar, é aquilo que o Miranda disse assim, tem o de morrer, o medo de morrer, o medo de matar. Esse é o medo, não é nem medo, isso é uma repugnância de matar. Quando eu, por exemplo, vi pessoas morrendo na minha frente, sob um tiro de metralhadora, eu tive um abalo, eu vomitei, eu chorei. Companheiro, peraí, rapaz, tá medrando, o que é? O que há? No dia seguinte, você normal, enfrenta e vai embora. No final, todo mundo era matador. A gente vivia catando uma maneira e um modo de liquidar com os outros, porque cada vez que você fazia um ataque e que você matava um cara fardado do lado de lá, você estava diminuindo o tempo de guerra. Você estava diminuindo a capacidade dele reagir a você. E isso foi até o final. Isso marcou demais a nós todos. Uma coisa que, por exemplo, você ficava, às vezes, olhando se a esquadrilha do colega estava chegando. Quando a gente via que vinha inteira, você pegava o carro e ia embora para ele não saber que você estava vigiando a chegada dele. Então, existia uma fraternidade muito grande entre nós. E no dia que terminou a guerra, olha, o Seito dizia, olha, Zober, que deu aquele grito, a guerra terminou. O Meirinha e o Tormi tinham feito a missão da madrugada para ver o tempo do lado de lá. Voltaram e eles disseram, a guerra acabou. Nesse momento, houve assim, um abraço espontâneo um com o outro, o cara chorava. Agora, dentro desse espírito de emoção, eu quero terminar o programa não pedindo ao brigadeiro, mas pedindo ao tenente, o Rui Moreira Lima. Começamos falando de heróis e vamos terminar falando daqueles que o senhor considera os verdadeiros heróis. Uma palavra final, para o Brasil, através da CNT, sobre os colegas que ficaram lá, esses heróis que deram a sua juventude e a sua vida pelo país. Nós temos uma saudação que nasceu na guerra, que assim parece que não tem significação nenhuma, mas que quando nós oferecemos essa saudação, ou saudamos um companheiro, muitos deles até se emocionam, os vivos. Às vezes a gente
está numa bebedeira, numa brincadeira, e a pessoa merece chama-se Adelphi. Adelphi era o nome de um cigarro, e depois nós descobrimos que Adelphi também é o nome de irmão, quer dizer irmão. Aquela Castelões botou o nome do cigarro dela, Adelphi, por causa da fraternidade do fumante. Mas a verdadeira origem é essa. 3 irmãos gregos fizeram lá na margem esquerda do Tâmesis um conjunto arquitetônico chamado Adelphi, onde existia justamente a confraternização deles, e lá eles se irmanavam. Então, nós, sem sabermos disso, só com o cigarro, que eu falei Adelphi, hoje nós saudamos, a partir do primeiro que morreu, foi o Cordeiro, nós reunindo, tristes, sentindo demais, e eu me lembrei do Adelphi, disse, vamos dar um Adelphi para o Cordeiro. E a partir dali o Adelphi é uma coisa muito séria, e nós homenageamos esses 9 que ficaram lá, 1 no Panamá e 8 na Itália, com o nosso Adelphi choroso, saudoso e fraterno. Bom, muito obrigado. Chegamos ao final desse programa. Realmente foi prazeroso tê-lo aqui. Chegamos ao fim do programa.